Olá, meus irmãos. Desejo que todos estejam na plena paz do Senhor Jesus. Bom, saindo aqui do trabalho, eu queria comentar com vocês um vídeo que eu recebi hoje pela manhã. Não foi possível comentar de manhã, vou comentar agora com vocês aqui na saída, né? Na saída do trabalho. Nesse trechinho aqui, eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho. Não ouça a sua cabeça, não. Exatamente do que foi não que sua razão, não. Eu ouvi no vídeo. Se for o caso, eu posso colocar também o áudio deste vídeo. É um vídeo do pastor Amadeu Loureiro Lopes. Ele está pregando, parece que numa igreja, não sei. Eu sei que o fundo é um fundo branco. E ele pregando com aquela música de fundo, Ó Pastor de Israel, bem melodiosa, assim, aquele fundo bem assim, para emocionar mesmo, né? Para deixar as pessoas sensibilizadas. E aí ele está contando uma história que seria mais ou menos a seguinte: que ele era novo, né, na Igreja Cristã Maranata, e então ele ficou sabendo, né? Ele diz, o pastor Jonas contou para ele que Gedeu Tigueiros fazia um jejum de 72 horas toda semana. Então ele diz o seguinte, que ele foi então conversar com o Gedeuti porque ele queria saber por que o Gedeuti fazia então esse jejum de 72 horas toda semana. E então, conversando com o Gedeuti disse para ele que é porque ele queria saber o sim e o não. Essa foi a resposta. Então ele diz ele que Gedeuti, ele deu essa resposta, virou as costas, foi embora, educado como sempre, né? Uma pessoa muito gentil, né? Diz que virou as costas, foi embora. E ele ficou então com aquela indagação. Aí em seguida ele conta uma outra história. Ele diz que primeiro ele diz que é um pastor, depois ele corrige, não, um obreiro. Ou seja, sabe essas histórias assim que já de cara você já acha meio estranha? Aí ele diz, não, um obreiro então chegou para ele, né? E ele não diz quando, não diz se foi na época, não diz se foi recente. Ele está contando essa história sem deixar as coisas bem definidas, né? Deixar as coisas no ar. E ele diz, um obreiro chegou para mim e ele disse o seguinte: olha, nós estávamos num sítio, né? E reunidos e tal, era uma confraternização entre pessoas amigas, e ali conversando nós estávamos questionando ali algumas doutrinas da Igreja Maranata, que nós estamos então aqui entendendo de um modo diferente, uma coisa normal, uma coisa, né? A pessoa chega lá para indagar, para dizer, né? Olha, tem alguma coisa aqui que a gente não está concordando. E aí o Amadeu, ele diz assim, uma resposta dele, né? Então, eu não sei se isso aconteceu assim mesmo, porque Amadeu, depois que ele contou aquela história lá do 1 bilhão lá, é difícil de acreditar em qualquer coisa que ele conte, né? Com aquela convicção toda lá, ele dizer que um vídeo teve 1 bilhão de visualizações, que estava registrado no presbitério, nunca apresentou prova do que ele diz, e não tem o menor compromisso nem interesse em demonstrar aquilo que eles estão falando. Então eu honestamente, com todo respeito, mas pessoas assim, elas não merecem o meu crédito, especialmente quando contam histórias assim, sem dar maiores detalhes. Mas enfim, ele diz o seguinte, que o obreiro disse para ele que eles estavam ali numa confraternização, comendo, até fizeram um churrasco, e que eles teriam então ali discutido e concluído que algumas doutrinas não seriam, né, muito biblicamente fundamentadas. E a resposta do Amadeu então foi a seguinte: ele diz assim: vocês estão comendo churrasco e bebendo Coca-Cola na carne, comendo carne, e querem questionar uma pessoa que está
fazendo jejum de 72 horas, vocês estão aí comendo churrasco e bebendo Coca-Cola e querem questionar alguém que jejua, que está jejuando? Ou seja, irmãos, me perdoe, mas uma coisa assim totalmente sem sentido, feita, a meu ver, assim, é uma história manipuladora, para que, e só realmente quem não parar para pensar no absurdo que ele falou é que vai engolir uma coisa dessas. Porque, primeiro, vamos pensar comigo aqui, vejam só, por um acaso jejum santifica as pessoas? É o jejum que santifica ou é a decisão de cada um de não pecar que a santifica? Esta é a primeira reflexão que eu estou fazendo com vocês aqui. E eu vou dizer a resposta para vocês no meu entendimento. Jejum não santifica ninguém, entendeu? Jejum pode até facilitar a sua comunhão com Deus, porque você tem uma abstenção de alimentos, porque talvez você esteja num período de reflexão. Mas se você decide mentir e viver mentindo, se você decide enganar, se você decide distorcer a palavra de Deus, ou crer em alguma outra coisa que não seja a palavra de Deus e viver isso, não tem jejum que vai resolver isso. Então, o jejum, ele não é uma mágica que você faz e se você fizer, então tudo que você, depois de resultado daquilo que você agir, do modo que está certo. Não, de modo nenhum. Então, quer dizer, se jejum fosse então um critério para que alguém fosse inquestionável, então o que nós teríamos? Primeiro, nós teríamos que os budistas seriam inquestionáveis, porque eles jejuam muito. Se você colocar aí na internet aí, você vai ver que os budistas mesmo hoje, né, os que são mesmo envolvidos com a doutrina budista, eles fazem comumente jejum de 10 dias. Isso é normal para eles, né? Você tem, por exemplo, no Islã, né, os seguidores do Alcorão, de Maomé, eles fazem jejum constantemente. E outra, no mês de novembro, eles jejuam o mês inteirinho. Então, os seguidores do Islã, né, os muçulmanos, eles jejuam no Ramadã, eles jejuam o mês inteiro. Então, o fato de uma pessoa jejuar não faz dela inquestionável. O fato de uma pessoa jejuar não faz dela uma pessoa santa. O que faz de uma pessoa santa ou realmente alguém que ande em linha reta são as suas atitudes. Bom, então, se você está jejuando, por exemplo, para Deus falar com você na bibliomancia, ora, você já está distorcendo a palavra de Deus, você já está seguindo uma doutrina pagã e acha que jejum vai resolver isso? Talvez, se você fosse uma pessoa sincera, o jejum iria mostrar para você que isso está errado. Então, isso é para vocês verem que jejum também não é um requisito para que você seja uma pessoa considerada que está certa. Se você jejuar, então você vai estar sempre certo. Não. E você vai jejuar porque isso aí você está, vamos dizer, consagrando a sua vida de alguma forma, mas você está consagrando ao seu Deus. Agora, se o seu Deus não é o Deus da Bíblia, de que você vai estar jejuando para que aquele seu Deus, então, te dê as respostas. Então, o Deus da Bíblia não mandou ninguém ficar fazendo bibliomancia, né? O Deus da Bíblia não mandou ninguém ficar fazendo orações precedidas de um clamor pelo sangue de Jesus. O Deus da Bíblia não mandou ninguém desenvolver nenhuma doutrina de quimerismo, de quinta medida. O Deus da Bíblia ensinou que perdão é algo que deve ser concedido por nós a todas as pessoas, independentemente de se elas são da mesma denominação nossa ou não. Então, o Deus da Bíblia, ele não muda as escrituras que já foram deixadas para nós por revelação do Espírito Santo de Deus. Então, se você está jejuando para este Deus, que não é o Deus da Bíblia, né? Então, não sei, né? É o mesmo que o jejum do budista, é o mesmo que o jejum
do muçulmano. Então isso não é prova de nada. Agora tem um outro detalhe também que eu achei bem assim apelativo, que foi ele dizer o seguinte: olha, você está fazendo um churrasco, uma confraternização, comendo carne, e agora você quer questionar um homem que faz jejum, né? Um homem santo, um homem diferenciado, um profeta de Deus, ou seja lá o que for que ele acha que Gedeuti é. Outro dia ele falou que Gedeuti é o melhor pregador da Maranata. Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Diga você mesmo aí que está assistindo a escola bíblica se você concorda com Amadeu. Mas enfim, não é o caso aqui. Vejam só, a pessoa está fazendo uma confraternização, entendeu? Ou seja, você não pode tirar férias, não pode fazer confraternização, você não, no momento em que você não estiver de jejum, então você está em pecado. Então, você fazer uma confraternização é pecado. E o fato de você estar ali no momento de confraternização, isso significa que você não tem vida espiritual, que você não ora, que você não jejua, que você não lê a Bíblia. Ou seja, o fato de você estar numa confraternização impede que você raciocine. E na verdade, se vocês assistirem esse vídeo que eu estou falando, eu não sei como é que eu poderia disponibilizá-lo, mas se vocês assistirem, ele vai indicar a você exatamente isso, que você tem que realmente abrir mão do raciocínio. Ele quer, aliás, o ensinamento da Maranata quer que você abra mão de raciocinar, que você não questione nada, que você não pense. Seria a mesma coisa, ó, pegue o seu cérebro, jogue fora e deixe que nós vamos dizer aqui tudo que você deve fazer, tá certo? Então a ideia é mais ou menos essa. Ou seja, irmãos, o fato de você fazer uma confraternização, sair para fazer um passeio, reunir com seus amigos. Ora, eu estava na Maranata e a gente tinha momentos de confraternização com os irmãos comum, por diversas vezes, seja, né, num aniversário. Isso era uma coisa comum, isso não é indicativo de pecado, né? E nem tem relação com o outro que está fazendo um jejum. Então, quer dizer, o Gedeuti, então, ele vivia de jejum e ele nunca fez confraternização nenhuma, não, né? Então não faz, né? Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E me admira, o que me admira também é porque a gente sabe que o pastor Amadeu, ele não é uma pessoa ignorante. Não é, ele é um médico, ele é uma pessoa inteligente, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, esse discurso, ele foi muito bem elaborado por ele. E ele tem um propósito específico. Vocês, se vocês tiverem a oportunidade de escutar a música, então, Ó Pastor de Israel, aquele negócio ali bem melancólico, né, bem introspectivo. E aí ele vai fazer, é como se fosse mais ou menos assim, sabe, aquela pessoa que está se fazendo de vítima para sensibilizar as pessoas, e a pessoa para de raciocinar e diz: ó, pobrezinho, ó que homem santo, olha só, um homem jejuando, e o outro lá fazendo confraternização e criticando. Então, quer dizer, olha, é uma coisa, a meu ver, ô pastor Amadeu, isso é uma coisa que, a meu ver, é uma maldade, é uma manipulação. Isso não se faz, tá certo? Você use, assim, a sua inteligência, é claro, você tem total condições de falar francamente com as pessoas, mas ficar inventando uma história, ficar dizendo que alguém não pode, se está fazendo uma confraternização, está em pecado, é uma coisa muito estranha, irmãos. Assim, agora você vai dizer que a pessoa que faz isso, ela é inocente, que ela, né, ela acredita nisso. Irmãos, honestamente, eu acho que o pastor, nem ele não acredita, porque ele sabe que isso é uma história que ele construiu para poder manipular as pessoas, né? Eu não estou dizendo que a história não seja verdadeira, mas é uma narrativa que ele construiu com essa história, exatamente para fazer ligação de coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo que ele quer, no final das contas, prestem atenção no que eu vou dizer, com essa história, tudo o que ele quer é dizer para você: como você ousa a questionar Gedeutigueiros, um homem diferenciado, um homem que faz um jejum que você não faz, né? Então ele está querendo te sentir, deixar você com a consciência pesada, com um sentimento de culpa. Meu Deus, como foi que eu questionei de um homem
Como foi que eu cheguei a pensar que um homem tão santo desse possa estar equivocado? E é impossível, porque afinal, né, ele tomou café com um anjo, ele é uma pessoa que faz coisas que você não faz, ele faz um jejum que ninguém mais faz, alguma coisa assim. Ou seja, a meu ver, os irmãos me perdoem, mas isso é uma mensagem manipuladora. E a música mostra isso, o enredo mostra isso, o tom de voz que ele empregou mostra isso também. Se você fizer uma análise bem tranquila, você vai perceber isso que eu estou falando, entendeu? Então, entendam aqui uma coisa, nada contra o pastor Amadeu, né? Eu até eu gostava muito quando eu estava na Maranata das mensagens dele, porque realmente ele é uma pessoa que nos divertia, né? E até hoje parece que ele ainda gosta de divertir as pessoas. Então ele é um homem divertido, ou seja, um homem engraçado. Agora, entre ser engraçado e falar a verdade, entre ser engraçado e ser sério, são coisas diferentes, né? Então a aula pode até não ser cansativa, porque ele faz muita piadinha, né? Faz muitos trejeitos ali para poder, né, distrair, né? Fazer com que a coisa fique engraçada. É um talento que ele tem, né? Agora, esse talento que ele tem de ficar falando, fazendo gracinhas, né? E ficar usando as palavras para poder mexer com você, é o que ele fez nessa mensagem, entenderam? Então, fica aqui essa reflexão, e você pense nisso. Será que você quer, assim, realmente ser envolvido por uma coisa desse nível, assim, de responsabilidade? Porque isso não é responsável. Não é responsável fazer uma coisa dessa. Os irmãos me perdoem, mas isso é premeditado, isso é pensado. Isso é para fazer com que você realmente acredite que o que ele está falando é sério, é verdade e merece o seu crédito. Não concordo, acho isso uma maldade, como eu falei, e eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Não sei como vai ficar aqui, porque como eu estou aqui tem um pouquinho de vento, então o barulho aqui pode atrapalhar um pouquinho o áudio, mas, né, se der para escutar ou se der para entender, peço a paciência dos irmãos, ok? Então tá, tô chegando em casa aqui. Desejo que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Estamos numa obra que não é de Gilberto, não é minha, não é de Gedeuti, não é de nenhum conselheiro, mas que é do Espírito Santo. Nós estamos lutando para continuar nela. Só isso. Estamos lutando para continuar nela. Você tem dúvida? Não ouça a sua cabeça, não. Não ouça a sua razão, não. Pergunte ao Espírito Santo.